Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 29 e 30 de 1 Samuel. Leremos também o capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 8 de Ezequiel e concluiremos a leitura com o capítulo 46 e 47 de Salmos. Nessa ordem. Então, fecha teus olhos e vamos a uma palavra de oração para começarmos a mais uma leitura. Deus bendito, muito obrigada por a graça de estarmos vivos, com saúde, diante de Ti, para aprendermos do Senhor a Tua palavra, através da leitura e desse momento em que paramos para ouvir também o Teu Santo Evangelho. Fala aos nossos corações, nos instrui e permite que todos os dias possamos apreciar a Tua presença ao longo de tudo que fazemos, estar conosco, nos capacitando, nos fortalecendo, nos protegendo, nos provendo. Obrigada, Pai, por ser tão maravilhoso para conosco. É assim que nós te oramos e pedimos que o Senhor nos dê do teu conhecimento, nos dê entendimento, ajude-nos a colocarmos em prática, de fato, amarmos a tua palavra. É assim que oramos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Fala no nosso coração. Amém. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel, que vai dizer: Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: Mande este homem embora para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha para que não se torne nosso adversário em combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria, por acaso, com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aqui chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha. Porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradam de você, portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje? Para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor. Aquis respondeu: Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus.
Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Bazor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Bezor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em cavalos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bezor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinham com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou este presente aos anciãos de Betel, de Ramote e de Negueb e de Jati, de Aroé, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeramelitas e dos Queneus, de Ormã, de Borazã, de Ataque e de Hebron, e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir.
E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos está chegando. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como uma pessoa sábia. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocarem ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Como de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que lhe deu a informação e por motivo de consciência. Consciência digo não a sua própria, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Capítulo 8 de Ezequiel. No 6º ano, no 7º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima, como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocava o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada estava uma imagem de ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário. Pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja os terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, eis que na parede, em todo
o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, do meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário e subia numa nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: Você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: Você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto voltado para o leste, adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: Você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem abominações que fazem aqui, para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Capítulo 46 e 47 de Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das montanhas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Capítulo 47. Batam palmas todos os povos, aclamem a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.